Alô você, salve meu caro estudante, eu sou o professor Natanael e vou estar aqui com vocês alguns minutos refletindo sobre um tema muito importante que é a civilização grega. Me acompanha? Tamo junto, tá? Bom, olha só, os gregos eles desenvolveram uma civilização séculos antes de Cristo que se tornou uma das mais impactantes na história da humanidade. Nós podemos perceber, nesses poucos pontos aqui que eu elaborei para vocês, um pouco do legado da civilização grega aos nossos dias. O que é legado? Legado é herança, o que eles nos deixaram. A cidadania, como, ou mais ou menos como hoje conhecemos, a democracia, não exatamente igual, obviamente, né? Mas o princípio, o início, o nascedouro da democracia tem a Grécia como berço, áreas do conhecimento, como a filosofia, a própria história, a física, a biologia, a geometria, também o teatro como entretenimento, os Jogos Olímpicos, ou seja, iria até nos faltar tempo aqui para elencarmos todos esses pontos que tiveram na Grécia a sua origem e o seu nascedouro. Mas por aí dá para a gente tirar uma ideia razoável da importância dessa civilização para os nossos tempos. Nesse planisfério, eu destaco aqui a região onde fica a Grécia, região geograficamente falando, aí na Europa, meio que na Europa Oriental, né, entre os mares Egeu, Jônio e o Mar Mediterrâneo. É um país que vive de turismo, basicamente, hoje em dia, e que, de fato, séculos antes de Cristo, abrigou uma das civilizações, como eu disse, mais importantes da humanidade. Bom, para efeitos didáticos, os historiadores eles dividiram a história da Grécia em 5 etapas, em 5 momentos. O período pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e o período helenístico. O período pré-homérico seria aqueles entre os séculos 20 e 12 a.C., onde ocorreu o processo de sedentarização, de ocupação do território por parte dos seres humanos. O período homérico, onde teria vivido o mítico poeta Homérico, autor da Ilíada e da Odisseia, onde teria ocorrido a famosa Guerra de Troia, não é? Imortalizada no cinema, eu acho que vocês já devem ter ouvido falar. O período arcaico, que é o período da formação da polis grega, ou seja, das cidades gregas, principalmente Atenas e Esparta, como você também já deve ter conhecimento. O período clássico é o apogeu dessas cidades, momento áureo dessas cidades, da polis grega. E por último, a última fase de grandeza da Grécia Antiga, que é o período helenístico, sobretudo a partir dos reinados do Filipe II da Macedônia, principalmente com o filho dele Alexandre, e dali em diante nós já vamos ter também uma fase de decadência da Grécia. Bom, falando em Esparta e em Atenas, nós realmente pegamos essas duas polis como modelo não só da história da Grécia, mas também de todo o arcabouço da estrutura social, política e econômica e até religioso. Porque com base nessas cidades que eram as mais importantes, respectivamente Atenas e Esparta, Atenas até hoje, a capital da Grécia, dali se irradiou todo o sistema, todo o modelo que vai, de fato, ali influenciar as demais polis. Esparta era uma cidade-quartel, uma cidade militarista, imortalizada em filmes como 300, né? Que alguns de vocês já podem ter, inclusive, assistido. Se não viram, o cinema ele também é uma ferramenta importante para que a gente possa, com as devidas explicações, entender alguns fatos históricos relevantes. Foi fundada pelos dórios. Aliás, os dórios, aqueus, jônios, eólios foram alguns dos povos de origem asiática que ocuparam o território grego, que fundaram as principais cidades. Lá, em Esparta, a mulher tinha uma condição social até certo ponto privilegiada. Por exemplo, ela poderia pedir divórcio, ela se exercitava para ter uma vida saudável, porque ela tinha uma função social considerada importante, que era parir filhos saudáveis, de preferência do sexo masculino, que seriam os guerreiros que defenderiam Esparta dos inimigos. O exército era o coração,
o considerado ponto central de Esparta. Inclusive a criança, já da sua tenra idade, na sua tenra infância, era entregue às autoridades para ser treinada com vistas à preparação a esse modelo militar que Esparta tinha. Do ponto de vista social, como vocês podem constatar nessa lâmina, nós tínhamos essas três camadas aí constituídas. Os espartanos ou esparciatas, que era a elite, os periecos, uma espécie de classe média, né? E os ilotas, que eram os escravos. Sempre lembrando que no mundo antigo, praticamente como um todo, nós tínhamos duas modalidades de escravidão. A escravidão por guerras e a escravidão por dívidas. Posteriormente, a escravidão por dívidas vai ser até anulada, ficando somente e exclusivamente a escravidão por guerras. Politicamente, tínhamos uma diarquia, ou seja, dois reis, um especificamente para o trato das questões administrativas e políticas e o outro especificamente para o trato das questões bélico-militares, tá certo? A gerúsia era um órgão consultivo, assim como os éforos, composto por anciães, e também a apela, uma espécie, se fôssemos comparar, uma espécie de Câmara dos Deputados, né, para ficar com uma analogia do Brasil. Em seguida, vemos o modelo de polis capitaneado por Atenas. Fundada pelos jônios, pelos eólios e aqueus, as mulheres não tinham o gozo de privilégios, pelo contrário, eram consideradas submissas, tendo como figura central realmente aí dentro desse contexto o homem. A educação, ela era atividade para poucos, somente para os bem-nascidos, tá? É daí que surge inclusive também a figura do pedagogo, é importante que se diga isso. E do plano social nós ainda destacamos essas quatro camadas aí existentes: os eupátridas, a elite, os georgóis e os demiurgos, compondo essa camada média, seguido dos escravos, inicialmente tanto prisioneiros de guerra quanto pessoas que não saldavam suas dívidas, posteriormente, principalmente depois de um legislador chamado Solon, somente a prisioneiros de guerra. E no plano político, nós tínhamos o Basileu, posteriormente nós vamos ter a figura dos legisladores, tá? Houve períodos de tirania, de ditadura, e é lá em Atenas que vai surgir também a democracia, o governo do povo. Claro que não era igual a hoje, né? Obviamente. Uma democracia restritiva, mas ainda assim muito diferente dos aspectos políticos dos demais povos que existiam naquela fase. Falando nos legisladores, destaque para Drácon, que é o cara que vai codificar as leis, escrevê-las, não é? Registrá-las. O Solon, tá? Importante. E o Clístenes, que é o pai da democracia, cada um com seus pontos relevantes, como vocês podem destacar ou observar nessa lâmina aí. Gente, olha só, um fato importante sobre a história da Grécia são as guerras greco-pérsicas ou guerras médicas, que envolveu o Império Persa em processo de expansão, chocando com o território grego. Então você vai ter uma união das cidades-estados gregas, que eram inclusive rivais em muitos aspectos, mas em prol da defesa do território contra o inimigo externo, que são os persas, as cidades-estado elas vão se unir e essa guerra dura aí algumas décadas, com vitória dos gregos, ok? O que simbolizará, inclusive, o início da derrocada da decadência dos persas, tá? Dentro desse contexto emerge esse camarada que está aqui, ó, em negrito no final dessa lâmina, o Filipe II, o pai do Alexandre. Depois das guerras médicas, emerge o Filipe II, rei da Macedônia, que conquista as polis gregas. Antes disso, nós vamos ter também uma guerra civil, porque as cidades gregas começam a brigar entre si, a famosa Guerra do Peloponeso, e aí temos o início da última fase de glamour, de independência propriamente dita e de grandeza da Grécia, que é o período helenístico, começando com Filipe II e tendo seu apogeu com Alexandre o Grande, Alexandre Magno. É nessa fase que os
os costumes helênicos gregos, eles são difundidos por outras áreas, no Nordeste da África, como o Egito, por exemplo, no Oriente Médio, indo até os rincões da Índia. Então você tem uma difusão do helenismo ali por regiões muito distantes do ponto central, que era a Grécia, lá na Europa. Tá legal? Após a morte de Alexandre, nós vamos ter o período de decadência a partir da divisão do seu reino entre os diversos generais que vão repartir o território entre si. Destaque aqui para esse período helênico, para essas conquistas da ciência, como você pode constatar, o surgimento da filosofia estoica, da filosofia epicurista, não é? Que são pontos importantes da filosofia antiga, da filosofia clássica. Os Jogos Olímpicos nascendo aí na Grécia Antiga também, meio que irmanando e unindo as cidades-estados gregas a cada 4 anos para essas disputas, não é? Esportivas. Então, os jogos foram encerrados ali em 393 d.C., já sob a dominação romana, e só ressurgem no final do século XIX, em 1896, tendo, obviamente, as interrupções da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, permanecendo, então, até os dias de hoje, até os dias atuais. Nessa gravura de um mosaico grego, a gente percebe o atletismo, né? E os competidores aqui disputando a corrida nus. Era desse jeito mesmo que eles competiam. A vitória simbolizava simplesmente um ramo de louros na cabeça, jantares, homenagens na sua cidade de origem, às vezes uma estátua e nada mais do que isso. Algumas dessas modalidades são modalidades esportivas e olímpicas até o dia de hoje, simbolizando essa origem da Grécia. Não é? E no plano da cultura, podemos destacar a perfeição das esculturas gregas, com toda essa imagem perfeita sobre o homem, né? Isso é retomado lá no Renascimento, séculos adiante. E na arquitetura, o modelo das colunas e dos capitéis, das estruturas arquitetônicas, conhecidas como o estilo dórico, o jônico e o mais elaborado de todos, que era o estilo coríntio. No teatro, destaque aqui para peças como Medéia, autores como Sófocles, não é? Peças que eram encenadas ao ar livre em anfiteatros como esse, que chegava a reunir aí em torno de 5.000 pessoas. Vale lembrar, mulheres não eram admitidas e muitas vezes os papéis femininos, até exercidos por homens, disfarçados até isso, para driblar aí a ideia de admitir mulheres nos espetáculos. Bom, com relação à religião e à mitologia, os gregos eram politeístas, né, adoravam uma infinidade de deuses. Além disso, tinham os semideuses, que eram filhos de deuses com mortais, ok? Exemplo aí do Aquiles, do Hércules. As ninfas, que mais podemos destacar? Os sátiros, figuras relativamente conhecidas, pelo menos no plano estético aí de vocês. E também os centauros. E não podíamos deixar de mencionar também, além das sereias, as górgonas, tá? Todos personagens relativamente conhecidos, imortalizados nas histórias em quadrinhos, nos desenhos animados e principalmente no cinema. Algumas das deidades importantes desse panteão: Zeus, o Hades, Poseidon, podemos citar o deus Cronos, podemos citar a deusa Afrodite, né? E assim por diante. Valeu, galera. Até a próxima. Um abraço.